Bem-vindo mais uma vez ao quadro Refutando Professores de Yoga. E a gente tá aqui mais uma vez para mostrar todas as incoerências, as abobrinhas, as mentiras, as coisas mais estapafúrdias que a gente pode ver, a gente vai ver nesse quadro aqui que é Refutando Professores de Yoga. E hoje eu tô aqui, eu tô no ambiente, vocês veem que esse ambiente ele é um ambiente místico. Mas ele é um ambiente que não pode ser dito como místico, porque nem yoga esses caras aqui fazem. Eles, se você entrar na aula, é yoga, mas até você entrar eles dizem que é outra coisa. Que outra coisa é essa? É De Rose Method. Tem que falar desse jeito, não pode falar método De Rose. Por quê? Porque é inglês, cara. É inglês, foi criado no Brasil, mas a gente fala inglês. A gente até tentou falar em francês, em outras coisas aqui, porque, enfim, o fundador não gostava e a gente fala agora em inglês, é De Rose Method. Então esse De Rose Method, ele tem um criador que é o nome De Rose. E a gente vai ver o que ele tem para falar e depois vamos ver como é que os professores dele aplicam isso, como é que eles pegam todo esse conhecimento, essa sabedoria e como é que eles aplicam isso no dia a dia, na vida deles, eles que sempre estão buscando a alta performance. Então vamos ver como é que é aí a alta performance dos professores, começando pelo criador, pelo fundador, a gente vai ouvir aqui o que ele tem para falar. Então, pessoal, eu sei que vocês gostam de eu bem pequenininho aqui, igual esses professores todos me consideram, insignificante. Eu posso até diminuir, hoje eu acho que eu vou ficar desse tamanho aqui, ó. Tô pensando em ficar ainda menor, o que vocês acham? Ficar desse tamanho aqui para não afetar em nada, porque eu já sei o que vai acontecer. O que vai acontecer? Vocês acham que esses caras vão vir aqui refutar? Vocês acham que eles vão aceitar um debate? Inclusive o debate já tá feito aqui, ó. Professor De Rose, o dia que você quiser, a gente pode debater qualquer assunto. Se você quiser falar sobre autoconhecimento, sobre yoga, sobre história do yoga, sobre chakra, sobre kundalini, o que você quiser, estamos aqui disponíveis. Eu tô aqui para realmente ouvir as suas ideias, fazer algumas perguntinhas. É claro que eu não vou fazer as perguntinhas como aqueles jornalistas que você contrata para te entrevistar. Eu vou fazer perguntas coerentes, perguntas que podem te deixar numa saia justa. Então você tá convidado, tá? Você está convidado para participar aqui de um debate comigo, mas eu sei o que você vai fazer. Você vai simplesmente me ignorar, vai fingir que esse vídeo não existe, vai fingir que esses meus argumentos aqui eles são fracos. Então eu vou ficar bem pequenininho aqui para poder te ouvir e vou ficar aqui na minha insignificância e depois vou fazer as minhas colocações que são muito pertinentes. Então vamos lá ver o que o criador do De Rose Method tem a nos dizer. Vamos lá. Nós precisamos, sim, limpar a nossa mente. Opa, como assim esvaziar sua mente? Então eu devo esquecer tudo que eu sei? Eu devo abrir mão de todo o conhecimento que eu já adquiri? Porque você vê que aqui existe uma relação que ele faz entre você esvaziar a mente, que é um sentido meditativo, só que esse esvaziamento da mente não existe. A única coisa que existe é você manter o foco, sustentar a sua atenção num único ponto por mais tempo, o que a neurociência chama de processo atencional. Então você pode sim melhorar o seu foco atencional, mas fazer isso que eles estão dizendo aqui, que eles se propondo de esvaziar a mente, não é possível, nem dentro da meditação. Só que esse não é o único problema. O problema não é só esvaziar a mente. O problema é esvaziar a mente como ele propõe aqui. A gente vai ver como é que ele propõe. Então vamos lá, vamos ouvir aqui o que o criador do De Rose Method ele tem para nos dizer. Eu vou continuar aqui bem pequenininho, bem na minha insignificância e a gente vai ouvir mais, a gente vai ouvir de novo, inclusive, ele falando que é para você esvaziar a sua mente, mas esse aqui não é no caso meditativo, é esvaziar mesmo. Vamos lá. Nós precisamos, sim, limpar a nossa mente, pessoal. É para limpar. Sua tua mente aí cheia de porcaria dentro de você, cheio de cultura, cheio de informação, é para limpar, viu? A nossa mente. Não, vou botar de novo. Nós precisamos, sim, limpar a nossa mente. Há uma história que se refere a isso, uma parábola hindu de um discípulo que foi ao seu mestre para pedir ensinamentos e o mestre ofereceu-lhe um chá e foi colocando o chá. E o chá transbordou e o mestre continuava colocando e aquilo transbordando, claro, quente. O discípulo pulou e disse: mestre, não cabe mais.
E ele disse, pois é, isso é você. Não cabe mais dentro da xícara, porque você veio buscar o meu ensinamento, mas você já veio com a mente cheia, a mente carregada de cultura, de informação, de preconceitos, de tudo. Então você primeiro tem que esvaziar a xícara. Você tem que esvaziar a mente. E, a partir daí, você poderá receber o ensinamento, receber o conhecimento e assimilá-lo. Então, pessoal, qual que é a ideia dele? É que você tem que tirar tudo. Se você quiser aprender o método de Rose, você tem que tirar tudo da sua cabeça. Você não pode mais ter informação, você não pode mais ter preconceito. E isso, pessoal, é muito arriscado. Entendeu? Por quê? Porque se você não tem mais a sua cultura, se você não tem mais a sua educação, você não tem mais senso crítico. Você vai simplesmente ter que aceitar tudo aquilo que vai vir goela abaixo. No curso de formação em Neuro-Yoga, eu não quero que você esvazie a sua mente, pelo contrário, inclusive porque eu não sei de tudo. O que eu vou dar para você é um caminho. Você vai pegar as informações que você já tem e você vai elaborar aquilo muito mais. Se essa informação que eu tô passando for útil, você vai usar. Se não for útil, você vai descartar. Agora você não pode pegar antes de começar o meu curso, não, tem que tirar tudo da mente, tem que esvaziar completamente, porque agora é que você vai aprender a matéria de verdade. E isso é muito perigoso, porque abre um grande caminho para a doutrinação, abre um grande caminho para uma seita. Porque se você não tem mais os seus critérios pessoais, se você não tem mais as suas informações, aquilo que você aprendeu dos seus pais, aquilo que veio da sua cultura, aquilo que você aprendeu na sua educação, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir mão de tudo e aceitar plenamente uma nova cultura, uma nova educação. E é isso que ele está propondo. E isso não é totalmente infundado, isso é perigoso, mas não é infundado, porque na Índia se ensina yoga dessa forma. Tradicionalmente, se você quer fazer yoga na Índia, você tem que abrir mão de toda a sua vida para ir morar dentro de um mosteiro e ouvir todas as orientações que aquele que você escolheu como guru, como professor, ele coloque aquilo ali. Isso é bom ou é ruim? No meu ponto de vista, é horrível. Esse sistema não funciona mais nos dias atuais. Mas se você for lá para esses professores, eles vão dizer, mas na Índia é assim. Ok que na Índia é assim. Isso não significa que é bom. Isso não significa que funciona. Isso significa que abre uma possibilidade para uma catequese completa, para uma doutrinação completa. Se você abre mão de tudo que você sabe e você começa a aceitar tudo de uma única fonte, de um único professor, você não quer mais aquelas coisas que te interessavam, porque agora você tem que esvaziar completamente a sua xícara e receber todo o conhecimento, porque só assim você vai conseguir assimilá-lo. Isso não é interessante. Isso pode causar, inclusive, esses conceitos que eu estou falando. Inclusive, ele pode causar uma doutrinação pesada, porque para a doutrinação acontecer, você tem que, de fato, abrir mão dos seus preconceitos, você tem que abrir mão da sua cultura, você tem que abrir mão da sua educação. No Neuro-Yoga, a gente não acredita que seja assim. A gente passa um tipo de informação que a pessoa vai pegar aquilo ali, assimilar o que ela acha conveniente. Agora, eu jamais vou dizer para o meu aluno, não, abre mão de tudo que você estudou, abre mão de tudo que você sabe, que agora você vai aprender o conhecimento verdadeiro. E a gente vai ver agora como é que os professores eles assimilam esse tipo de informação. Então, eu vou trazer aqui um outro amiguinho aqui, um outro professor do The Rose Method, que ele que inclusive postou esse vídeo aqui, né, porque eu sou bloqueado na conta do The Rose. Então, não adianta mesmo eu fazendo o desafio aqui, tá desafiado, tá convidado para fazer um debate, pode falar sobre autoconhecimento, sobre Kundalini, sobre chakra, sobre nadis, sobre yoga, sobre história do yoga, sobre história da Índia, o que você quiser, eu tô aqui, tô disposto. O dia que você quiser, a gente marca, eu aceito as suas regras e a gente faz um debate. Eu não vou ficar igual os jornalistas que você contrata e fica bonzinho só fazendo pergunta que você quer. Aqui vai ser um debate. Vai ser eu colocar minhas ideias, eu vou contrapor as suas ideias, então você está convidado. Só que o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Vocês já sabem. O que vai acontecer vai ser isso aqui, ó. Daniel, bem pequenininho, insignificante. De nada vale o que esse cara tá falando, porque ele é insignificante. Essas ideias que ele tá falando nem sequer existem, porque ele tá falando pra ninguém. E é isso que eles consideram vocês. Um ninguém, um Zé Ninguém, assim como eu.
tá? Então agora a gente vai chamar o outro professor aqui para ouvir um pouco o que ele tem para nos ensinar, baseado nesse conhecimento aí, no conhecimento de deixar a xícara livre, tirar tudo que ele sabe e ele vai colocar agora em prática o que ele aprende no The Rose Method. Vamos lá. Então, pessoal, esse garoto descolado aí é o Plácido, ele também me considera insignificante, eu vou ficar bem pequenininho aqui para não atrapalhar aí o que ele tem a nos dizer. Vamos lá. E é aqui que entra o senso de missão. Missão, senso de missão é ideia fixa. Ideia fixa. É você pensar naquilo, focar naquilo e não abrir mão por nada. Uma ideia colocada por você mesmo, né, ou por uma pessoa que você confia muito, como um mentor, um treinador, um líder. Opa! Ih, pessoal, começou a complicar. Ih, tá complicado! Complicado. Por que tá complicado? Porque ele falou que é ideia fixa. Não tem. Colocou a missão na cabeça, é ideia fixa. Se tiver errado, é ideia fixa. Se tiver indo pra despencar no barranco, é ideia fixa. Não pode mudar. E quem que coloca essa missão? É você mesmo, mas também pode ser um treinador, pode ser um orientador, pode ser um líder. E você não pode mudar. Só eu que acho isso perigoso? Só eu que acho isso errado? Que você vai ter uma missão que é uma ideia fixa e que ainda essa missão vai ser colocada por uma outra pessoa, não é nem por você. Uma outra pessoa vai dizer, olha, Plácidos, vende tudo que você tem e vai dar a volta ao mundo. Imagina, o cara sai tudo, ele nem estava afim de fazer isso, mas ele faz pela missão que aquela pessoa botou na cabeça dele, né? Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais aí, aonde que isso descamba, né? E eu vou ficar, como sempre, aqui eu vou ficar bem pequenininho, como vocês gostam, né? Eu vou ficar bem pequenininho aqui para ouvir o que é um senso de missão. Então vamos voltar um pouquinho, vamos ver quem que pode nos dar a missão, tá? Que é a ideia fixa, ó. É a ideia fixa. Não pode desistir e foi colocado de missão por é ideia pessoas. fixa. Ó. É você pensar naquilo, focar naquilo e não abrir mão por nada. Uma ideia colocada por você mesmo, né, ou por uma pessoa que você confia muito, como um mentor, um treinador, um líder, ou então alguém que você precisa responder, como um chefe. Então, missão é quando você pega algo para fazer e vai até o fim com aquilo, até concluir, sem ceder à desistência pensada no meio do caminho. Não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de não concluir. É missão dada, é missão dada. Então, se a missão tá dada, quem é você, ainda mais se ela foi dada por um orientador? Quem é você para questionar isso? Bom, pessoal, acho que ficou muito claro qual que é o meu ponto aqui, por que que isso é arriscado, por que que isso é perigoso. Então, a minha dica é a seguinte, mantenha o seu senso crítico, adquira mais cultura, não aceite balela que cada cara vai falar que a tua missão é isso, que a tua missão é aquilo. Tenha a sua própria opinião sobre as coisas, não deixe se influenciar por professores de yoga carismáticos, por líderes espirituais, por gurus, ou o que quer que seja. Siga o seu caminho e quando estiver dando errado, muda de direção, rapaz. Não vai até o fim do barranco, não vai dar a volta ao mundo e depois se arrepender, tá bom? Então, eu fico por aqui e me mande, que eu quero saber. Essa aqui foi uma sugestão de um ouvinte aqui do nosso Instagram. Tô acostumado com podcast, falei ouvinte. Então foi de um seguidor aqui do nosso Instagram. Se você tem algum videozinho bacana aí para mandar desses professores falando abobrinha, manda para mim que na próxima semana eu refuto. Até breve.